Se você é um homem acima dos 50 e por qualquer motivo, seja viuvez, separação, falta de parceira ou simplesmente uma fase da vida, você passou semanas sem ejacular. Eu preciso te contar o que está acontecendo dentro da sua próstata neste exato momento, porque o seu corpo não para. Ele continua produzindo. E quando não há saída, algo precisa acontecer com o que se acumula. O que a maioria dos homens não sabe é que a próstata é uma glândula de produção contínua. Ela não desliga porque você não está tendo relações. E existe uma descoberta publicada em uma das maiores pesquisas de saúde masculina do mundo, o Health Professionals Follow-up Study, de Harvard, que acompanhou mais de 30 mil homens por quase 2 décadas. O que eles encontraram sobre frequência de ejaculação e risco de câncer de próstata. Desafia tudo o que a maioria pensa sobre esse assunto. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente o que acontece com sua próstata quando você passa 2, 3, 4 semanas sem ejacular. Vou te explicar por que seu corpo reage de formas que você talvez nunca tenha percebido. E vou revelar 3 erros que homens cometem por vergonha ou desinformação. Erros que podem estar aumentando silenciosamente o desconforto que você sente. Se você quer entender seu próprio corpo sem julgamento e sem mitos, este vídeo foi feito para você. Meu nome é Doutora Bianca Rangel, e eu quero conversar com você hoje não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com dúvidas que nunca tinham feito a ninguém. Perguntas sobre frequência sexual, sobre o que é normal, sobre o que acontece quando a vida muda e a intimidade diminui. O que eu percebi, repetidamente, é que a maioria dos homens carrega essas dúvidas em silêncio por anos, às vezes décadas, sem nunca receber uma explicação clara. Hoje, isso muda. Porque existe algo estranho acontecendo com milhares de homens neste momento. E eles nem sequer suspeitam. Pense comigo. Você acorda no meio da noite para urinar. O jato parece mais fraco do que costumava ser. Você termina, mas segundos depois sente que ainda tem mais querendo sair. Durante o dia, uma pressão estranha na região pélvica aparece e desaparece sem explicação. Você atribui tudo à idade. Afinal, é assim mesmo depois dos 50, não é? Mas e se eu te dissesse que parte desse desconforto pode ter uma causa que ninguém menciona? Uma causa que não aparece em exames, que não tem nome popular, e que está diretamente ligada a algo que a sociedade prefere não discutir. A frequência com que você ejacula. Esse é o mistério que vamos investigar juntos. E as evidências que vou te apresentar podem mudar completamente a forma como você cuida da sua saúde a partir de agora. Imagine que sua próstata é uma pequena fábrica que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem feriado. Sem folga. O produto dessa fábrica é o fluido prostático, um líquido que compõe cerca de 30% do sêmen. Esse fluido tem funções essenciais: nutrir os espermatozoides, protegê-los da acidez, garantir que tenham energia para a jornada. A fábrica não pergunta se você vai usar o produto. Ela simplesmente produz. Em condições normais, essa produção é escoada regularmente através da ejaculação, seja por relação sexual ou masturbação. Quando isso acontece, a fábrica se esvazia, renova seu estoque, mantém um fluxo saudável. Os ductos prostáticos permanecem desobstruídos. O fluido não fica estagnado. A glândula opera em equilíbrio. É como uma linha de produção eficiente. Entra matéria-prima, sai produto, o ciclo se repete. Mas aqui está a evidência que ninguém te conta. Após os 50, essa fábrica começa a mudar. A próstata naturalmente aumenta de tamanho. Esse processo se chama hiperplasia prostática benigna e afeta mais de 50% dos homens nessa faixa etária. Isso significa que os ductos ficam mais estreitos. O fluxo fica mais lento. Qualquer acúmulo tem menos espaço para se acomodar. É como se a fábrica continuasse produzindo no mesmo ritmo, mas o galpão de armazenamento tivesse encolhido pela metade.
Quando você passa semanas sem ejacular, o fluido prostático não desaparece. Ele se acumula. E fluido estagnado pode causar congestão prostática, uma condição que gera desconforto pélvico, sensação de pressão e pode até piorar sintomas urinários. Além disso, algumas pesquisas sugerem que a renovação regular do fluido prostático pode ter um papel na eliminação de substâncias potencialmente nocivas. A fábrica precisa escoar sua produção. Quando não escoa, ela começa a sofrer as consequências. Se você acredita que informações como esta deveriam chegar a mais homens, homens que neste momento estão carregando as mesmas dúvidas em silêncio, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio garante que este conteúdo alcance quem pode estar sofrendo com sintomas que poderiam ser evitados. Agora que você entendeu como a próstata funciona, essa fábrica que nunca para, eu preciso te mostrar os 3 erros que a maioria dos homens comete quando o assunto é frequência de ejaculação. São erros silenciosos, parecem inofensivos. Muitos até consideram normais para a idade. E o primeiro deles pode estar acontecendo com você neste exato momento, sem que você perceba. O primeiro erro que descobri nas minhas investigações eu chamo de a vergonha silenciosa. É um padrão que se repete com uma frequência impressionante. O homem sente que, após certa idade, falar sobre ejaculação, ou até pensar no assunto, é inadequado. Ele para de se masturbar por vergonha. Evita o tema com a parceira. Trata a ausência de atividade sexual como algo normal ou esperado. A vida sexual simplesmente desaparece do radar. Sem questionamento. Por que isso acontece? Porque a sociedade reforça a ideia de que homens mais velhos não precisam mais disso. Existe uma pressão cultural para parecer digno ou maduro ao abandonar assuntos ligados à sexualidade. Muitos homens acreditam que estão sendo respeitosos ou apropriados ao simplesmente ignorar essa parte da vida. Mas a consequência é silenciosa e cumulativa. Ao evitar completamente a ejaculação por vergonha, o homem permite que o fluido prostático se acumule por semanas ou meses. Isso pode levar à congestão prostática, desconforto na região pélvica, sensação de peso, piora dos sintomas urinários. O corpo não entende vergonha, ele entende biologia. E a biologia exige escoamento. Mas o segundo erro é ainda mais traiçoeiro, porque ele se disfarça de escolha saudável. E muitos homens acreditam que estão fazendo a coisa certa, quando, na verdade, estão ignorando um sinal importante do próprio corpo. O segundo erro eu chamo de o sinal ignorado. Funciona assim. O homem percebe desconfortos, uma pressão pélvica, uma vontade de urinar que não se resolve completamente, uma sensação de algo errado na região, mas ele atribui tudo à idade. Pensa, isso é normal depois dos 50. Todo mundo sente isso. E ao normalizar os sintomas, ele nunca investiga a causa real. Nunca considera que a falta de ejaculação pode ser um fator contribuinte. Por que isso parece inofensivo? Porque vivemos em uma cultura que normaliza o desconforto masculino após certa idade. Dor nas costas é normal. Acordar para urinar é normal. Sentir pressão é normal. Essa normalização faz com que sinais de congestão prostática sejam completamente ignorados, quando poderiam ser aliviados com ajustes simples. A consequência dessa negligência é previsível. A congestão prostática não tratada pode se agravar com o tempo. O que começa como um leve desconforto pode evoluir para prostatite congestionada. Uma inflamação que causa dor, dificuldade urinária e impacto significativo na qualidade de vida. O corpo estava avisando. O homem simplesmente não ouviu. E o terceiro erro é o mais contraintuitivo de todos. Porque envolve uma crença que muitos homens carregam desde jovens. Uma crença que depois dos 50 pode estar trabalhando contra a própria saúde. Eu chamo esse erro de o mito da reserva. O homem acredita, consciente ou inconscientemente, que guardar a ejaculação de alguma forma preserva energia, vitalidade ou masculinidade. Essa crença vem de diversas fontes.
desde conselhos antigos sobre não desperdiçar até interpretações distorcidas de práticas orientais. O resultado é uma abstinência deliberada, baseada na ideia de que reter é benéfico. Por que isso parece fazer sentido? Porque a ideia de conservação de energia é intuitiva. Parece lógico que guardar algo valioso seja melhor do que gastar. E existem discursos populares que reforçam essa crença. Apresentam a abstinência como uma forma de disciplina ou autocontrole superior. Mas a ciência não apoia essa crença para homens acima dos 50 com próstata em processo de crescimento. O estudo de Harvard que mencionei, que acompanhou mais de 30 mil homens, encontrou que homens que ejaculavam 21 vezes ou mais por mês tinham risco significativamente menor de câncer de próstata comparados aos que ejaculavam 4 a 7 vezes. Isso não significa que existe um número mágico, mas sugere fortemente que a estagnação prolongada não é o caminho da saúde. Deixa eu te contar sobre Roberto. Ele tem 62 anos, contador aposentado. Roberto perdeu a esposa há 3 anos. Desde então, a vida sexual simplesmente desapareceu. Não por falta de capacidade. Ele ainda acordava com ereções matinais, mas por uma mistura de luto, vergonha e a sensação de que isso não era mais para ele. Nos últimos meses, Roberto começou a sentir um desconforto estranho na região pélvica. Uma pressão que ia e vinha, especialmente à noite. Ele acordava para urinar 3, 4 vezes. Nunca sentia que tinha esvaziado completamente. Atribuiu tudo à idade. É assim mesmo depois dos 60. O que Roberto não percebia era que ele estava cometendo 2 erros ao mesmo tempo. A vergonha silenciosa o impedia de considerar a masturbação como opção. E o sinal ignorado fazia com que ele normalizasse sintomas que eram, na verdade, sinais claros de congestão prostática. Foram quase 2 anos de desconforto desnecessário. Até que uma conversa casual com um amigo mudou tudo. Antes de continuar, preciso fazer um esclarecimento importante. Tudo que compartilho neste vídeo tem finalidade educativa. Não substitui em nenhuma circunstância a avaliação de um médico que conhece seu histórico pessoal. Se você está sentindo sintomas persistentes, a atitude correta é buscar um urologista. Dito isso, vamos às soluções. Agora que você conhece os 3 erros, vou te mostrar as 3 soluções práticas que podem fazer diferença real na sua vida. A primeira solução é simples, mas exige que você abandone um preconceito. A primeira solução eu chamo de a manutenção programada. A ação é direta. Estabeleça uma frequência mínima de ejaculação como parte da sua rotina de saúde. Não como obrigação sexual. Como manutenção biológica. Para a maioria dos homens acima dos 50, estudos sugerem que algo entre 2 a 3 vezes por semana pode ser benéfico para a saúde prostática. Se você não tem parceira ou a vida sexual está em pausa, a masturbação é uma ferramenta de saúde perfeitamente válida, recomendada por urologistas. Por que isso funciona? Porque a ejaculação regular promove o escoamento do fluido prostático, evita estagnação e congestão, mantém os ductos desobstruídos, renova as secreções, pode ajudar a eliminar substâncias potencialmente nocivas que se acumulam com o tempo. Como implementar amanhã? Tire a vergonha da equação. Encare a masturbação como você encara uma caminhada ou uma boa noite de sono. É manutenção do corpo. Escolha um momento de privacidade na sua semana e estabeleça esse hábito sem culpa. O resultado que muitos homens relatam é uma redução do desconforto pélvico. Melhora nos sintomas urinários. Uma sensação geral de leveza na região após estabelecerem uma rotina regular. Não é cura, é manutenção. E manutenção funciona. A próxima solução é igualmente poderosa, e você pode começar a aplicar ainda hoje. A segunda solução eu chamo de a escuta do corpo. A ação específica é aprender a reconhecer os sinais de congestão prostática no seu próprio corpo. Os principais são sensação de peso ou pressão na região entre o escroto e o ânus, que chamamos de períneo.
vontade de urinar que não se resolve completamente, um desconforto difuso que piora após longos períodos sem ejaculação. Quando perceber esses sinais, não ignore. Haja. Por que isso funciona? Porque seu corpo se comunica constantemente. A congestão prostática tem sintomas específicos que, uma vez reconhecidos, podem ser aliviados rapidamente. Ignorar esses sinais permite que um desconforto simples se transforme em um problema maior. Como implementar amanhã? Faça um inventário honesto. Você tem sentido algum desses desconfortos nas últimas semanas? Se sim, considere que a falta de ejaculação pode ser um fator. Teste. Após ejacular, observe se os sintomas melhoram nas 24 a 48 horas seguintes. O resultado é transformador. Homens que aprendem a conectar sintomas com causas ganham controle sobre o próprio corpo. Em vez de sofrer passivamente, você passa a agir preventivamente. Isso reduz a ansiedade. Melhora o conforto diário. Evita consultas de emergência por problemas que poderiam ter sido prevenidos. A terceira solução é a mais importante de todas, porque ela fecha o ciclo e garante que você está no caminho certo. A terceira solução eu chamo de a conversa necessária. A ação é simples, mas exige coragem. Na sua próxima consulta com o urologista, faça a pergunta que você nunca fez. Doutor, qual seria uma frequência de ejaculação adequada para a minha situação? Quebre o silêncio. Leve esse vídeo se precisar de um ponto de partida. Mas não saia do consultório sem ter essa conversa. Por que isso funciona? Porque cada próstata é diferente. Alguns homens têm hiperplasia mais avançada. Outros têm histórico familiar de câncer. Outros têm prostatite crônica. A frequência ideal varia. Só um profissional que conhece seu caso pode dar uma orientação verdadeiramente personalizada. Como implementar amanhã? Se você já tem uma consulta agendada, anote a pergunta no celular para não esquecer. Se não tem, agende. E se sentir vergonha, lembre-se. Seu urologista já ouviu essa pergunta centenas de vezes. Para ele, é rotina. Para você, pode ser libertador. O resultado que observo é consistente. Homens que conversam abertamente com seus médicos sobre frequência sexual relatam menos ansiedade, melhor adesão a tratamentos, uma relação mais saudável com o próprio corpo. O silêncio alimenta o medo. A conversa traz clareza. Deixa eu te contar o que aconteceu com Antônio. Ele tem 58 anos. Engenheiro civil. Antônio ouviu de um colega de trabalho sobre a relação entre ejaculação e saúde da próstata. Cético no início, decidiu pesquisar. Encontrou os estudos de Harvard e decidiu testar. Antônio estava há meses sem ejacular regularmente. Sua esposa enfrentava problemas de saúde que afetavam a intimidade do casal. E ele nunca havia considerado a masturbação como uma opção válida para um homem casado. Mas, armado de informação, mudou sua perspectiva. Implementou o que ele mesmo chamou de manutenção programada, 2 a 3 vezes por semana. Sem culpa, sem drama. Nas primeiras 2 semanas, não notou diferença. Mas ao final do primeiro mês, algo mudou. A pressão pélvica que ele sentia há tanto tempo que já considerava parte de si, começou a diminuir. As idas noturnas ao banheiro caíram de 4 para 2. E nas palavras dele, eu não sabia que estava carregando um peso até o dia em que ele saiu. Antônio não curou nada. Ele simplesmente deu ao corpo o que o corpo precisava. Manutenção. Vamos recapitular o que descobrimos juntos. Primeiro, entendemos que a próstata é uma fábrica que nunca para de produzir e que, sem escoamento regular, essa produção se acumula e pode causar congestão. Segundo, identificamos os 3 erros silenciosos: a vergonha que nos impede de agir, os sinais do corpo que normalizamos como coisa da idade e o mito da reserva que nos faz acreditar que reter é benéfico. E terceiro, descobrimos 3 soluções práticas: a manutenção programada, a escuta consciente do corpo e a conversa necessária com o urologista. O mistério foi desvendado. As evidências estão claras.
Agora a escolha está nas suas mãos. Você pode continuar ignorando os sinais, normalizando o desconforto, carregando essas dúvidas em silêncio. Ou pode começar amanhã com um ajuste simples, dar ao seu corpo o que ele naturalmente precisa, sem vergonha, sem culpa, com conhecimento. Pequenas ações, repetidas com consistência, constroem um corpo que funciona melhor e uma mente que se preocupa menos. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva sobre um assunto que você talvez nunca tenha discutido com ninguém, deixe sua curtida para eu saber que foi útil. E me conta nos comentários. Qual desses 3 erros você reconheceu em si? Ou qual das 3 soluções você pretende começar a aplicar? Sua experiência pode ajudar outro homem que está lendo esses comentários agora mesmo. Você passou a vida inteira cuidando de responsabilidades, de família, de trabalho. Agora é hora de cuidar do que sempre esteve com você, o seu próprio corpo. Ele merece essa atenção. E você merece viver sem carregar dúvidas que poderiam ter sido respondidas há muito tempo. Lembre-se, este vídeo é educativo e não substitui uma consulta médica. Se você está enfrentando sintomas urinários persistentes, desconforto pélvico frequente ou qualquer preocupação com sua próstata, a atitude mais responsável é conversar com um urologista que possa avaliar sua situação individual. Informação é poder. Mas acompanhamento profissional é cuidado.